Salve galera, hoje é Lado Negro Indica e eu sou o Henrique Gnu, Rodrigo Santos, sou Paulo Siles e solta o BT! Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Bom galera, minha indicação de hoje é mouse. Mouse é, antes de tudo, é um divisor de águas, pelo menos pra mim. Eu sempre li quadrinhos e eu ganhei mouse de aniversário e foi um divisor de águas assim pra mim. Tudo acontece pra mim antes de mouse e depois de mouse. Mouse é uma revista, é um quadrinho de 1980, escrito pelo Art Spiegelman. Art Spiegelman, ele escreve e desenha mouse. Aqui, essa é uma versão já encadernada, tá? Ela é um pouco grossa, mas, a leitura é fantástica. Foi o único quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio de jornalismo. E é o único quadrinho que ganhou esse prêmio até hoje. Nenhum outro quadrinho ganhou. Isso já dá pra ter uma noção do tão bom que é esse quadrinho aqui. Mouse, o Art Spiegelman, esse quadrinho nada mais é que a história do pai do Art Spiegelman, que ele retrata que o pai dele é um sobrevivente de guerra, mais especificamente, ele sobreviveu a Auschwitz, que foi o maior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E aqui ele relata todos os momentos dele indo na casa do pai dele, pegando os depoimentos do pai e depois retratando o que o pai dele falou. Então tem momentos que está ele com o pai dele nos tempos teoricamente atual do quadrinho, conversando com o pai dele, mostrando como o pai dele é hoje, as manias que ele tem do pós-guerra e todo o trauma que envolve esse período da vida dele, e mostrando também a vida dele como era durante a Segunda Guerra, que ele era polonês, com posses, tinha dinheiro, conheceu a mãe do Art Spiegelman, e quando começou a guerra eles perderam tudo, e mostra todo aquele cenário deles tentando fugir e tentando sobreviver em meio àquele caos ali da Europa, dominado pela Alemanha nazista. E até o momento que chega que o pai e a mãe do Art Spiegelman são presos em Auschwitz. E na época tinha a teoria de que quem fosse para Auschwitz não saía nunca mais, só morto, né? E eles conseguiram passar por isso, mas acontece um monte de outras coisas que eu não vou revelar aqui para não estragar a beleza que é ler Mouse. E essa foi a minha indicação de hoje. Mouse, de Art Spiegelman. Vale muito a pena ler, tanto para você que gosta de quadrinho e para você que não gosta de quadrinho. Eu recomendo ler, que é uma história marcante e muito bonita, apesar da onde ela é retratada. Mas ela é muito boa. Mouse, Art Spiegelman, para vocês. Bom, minha indicação de hoje é Nova York, A Vida na Cidade Grande. É uma coletânea do Will Eisner. Aqui tem 4 histórias. Para quem não conhece, o Will Eisner ele é considerado responsável pela invenção do termo novela gráfica, ou graphic novel. Ele foi o cara que trouxe sentimento para os quadrinhos. Ele trouxe aquele lance de uma história mais pessoal, mais séria, mais focada na realidade, diferente dos super-heróis. Essa coletânea é da Companhia das Letras, tem as 4 histórias, como eu disse, de Nova York, O Edifício, Cadernos de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis. Vale muito a pena para quem não leu nada do Will Eisner, porque aqui você tem mais ou menos a noção da obra dele. O lance dele ele escrevia, desenhava, fazia os balões, ele fazia tudo nas histórias. E é muito legal que você percebe como ele era um cara que tinha ritmo. O traço dele é maravilhoso, é muito bonito, as histórias normalmente são histórias emocionantes e como elas são focadas na realidade, você consegue se identificar com muitas coisas. Vale muito a pena, é um encadernadão, são várias milhares de páginas e o preço não é um preço muito absurdo, é uma faixa de R$60. Eu indico para quem nunca leu e para quem leu também é um puta encadernado legal para você guardar e ter na sua casa. Essa semana Will Eisner pra vocês. Abraço. Minha indicação de hoje é Vinland Saga. Eu que gosto de falar muito de mangá, mentira. Vinland Saga é escrito pelo Makoto Yukimura. Ela conta a história do Thorfinn,
que ela meio que narra a história dos vikings. Thorfinn, que é esse garoto que está aqui na capa, ele é um garoto por volta de uns 20 anos de idade e começa a contar a história dele. Você vê que ele está meio que refém dentro de uma tripulação de vikings. A primeira encadernada, ela começa com uma história de um one-shot que saiu no Japão, que é uma história um pouquinho maior, meio que um arco fechado, e você descobre que ele está vivendo junto com a tripulação que matou o pai dele. Não é spoiler, porque você vai descobrir isso nas 10 primeiras páginas. O traço do cara é legal pra caramba. Isso aqui começou a sair em 2005 lá fora e chegou aqui no Brasil pela Panini agora em 2014. Só saíram 4 edições. O primeiro encadernado conta mais a história do Thorfinn, o segundo a história do Thors, que é o pai dele, e o terceiro conta um pouco da história do Askeladd, que é o cara que matou o pai dele e atualmente é o capitão da tripulação do que o Thorfinn participa. E a arte dele, como eu disse, é bonita pra caramba e ela só melhora com o passar do tempo, porque uma das peculiaridades é que lá no Japão o Makoto Yukimura ele desistiu de contar a história semanalmente, como é o costume deles. Ele preferiu publicar as histórias dele mensalmente para poder trabalhar melhor o desenho. São 4 edições, você vai ler o que tem de melhor sobre os vikings de um ponto de vista diferente, mostrando eles mais humanos, motivações, a relação deles com a família, e é isso aí, vale a pena quem ainda está no começo. Salve galera, aqui é o diretor. Curtiram as indicações dessa semana? Continue acompanhando o canal para descobrir mais sobre seus gibis favoritos. Quinta-feira tem Crise de Identidade. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Venha pro lado negro!